Olá, amigos e amigas, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, sociedade de um modo geral. Nosso tema de hoje ainda é sobre educação. A educação que promove a mobilidade social, que promove dias melhores para as pessoas. E o nosso assunto de hoje é a cultura e a história afro-brasileira e dos povos indígenas no Brasil. Mas antes de adentrar ao nosso bate-papo de hoje, vá embaixo do nosso vídeo, clique em inscrever no canal, clique no sininho para receber vídeos em primeira mão. Feito isso, vamos para o nosso tema: história, cultura dos povos africanos e indígenas no Brasil. Esse tema já vem sendo discutido desde a década de 90, culminando com a Lei 10.639, que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. No vídeo anterior sobre educação, nós falamos sobre o artigo 205 e 206 da Constituição, que norteia toda a educação no Brasil. Vimos também que a LDB, no seu artigo 1º, ela diz que educa para a vida, para o trabalho, para os movimentos sociais. Eu educo para que você tenha uma cidadania plena. E o legislador, em 2003, porque a Lei 10.639, ela é promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 9 de janeiro de 2003. Esta lei, ela altera o artigo 26 da LDB. O artigo 26 da LDB fala sobre os currículos no ensino médio e ensino fundamental no Brasil. Como não tinha nesse artigo 26 a contemplação do ensino da África, da história da África, da cultura africana e dos povos indígenas, teve que se abrir um artigo chamado artigo 26A. E o artigo 26A, ele é claro, ele diz que as escolas de nível fundamental, nível médio, públicos e privados, têm que incluir nos seus currículos o ensino da África nas escolas. A sua história, a sua cultura. E a dos povos indígenas. Você está vendo? De forma multidisciplinar. Ou seja, todas as disciplinas do ensino fundamental e médio têm que abordar a história e a cultura africana e dos povos indígenas. O artigo 26A trata do conteúdo programático, do conteúdo, do currículo. E esse currículo tem que apontar para a formação da sociedade brasileira. E a gente aprendeu desde sempre que o Brasil é formado por 3 povos: os indígenas, os negros africanos aqui chegados e os portugueses que chegaram aqui
chegaram também holandeses na invasão holandesa em Pernambuco, no sertão da Bahia. E esses três povos formam o nosso caráter. Esses três povos formam a nossa cultura, a nossa economia, o nosso desenvolvimento econômico e social. O Brasil, por formação, é um país plural e diverso. Plural por ter três povos, né? Sendo que os povos indígenas são os mais diversos, tupinambás, quiriris, né? As mais diversos povos indígenas. Os africanos, os mais diversos da nação Banto, da nação Yorubá, da nação Fon, do reino dos Axantes. E os europeus de Portugal. Olha a riqueza cultural que os povos indígenas e os africanos e africanas implementaram no Brasil. Durante 200 anos da nossa independência, que nós nos transformamos em um país independente, o Brasil não estudou a cultura africana como não estudou os povos indígenas. Apenas o dia 19 de abril como o dia do índio, como se chamavam. Apenas o dia 13 de maio como a abolição da escravatura. Mas nós não estudamos o ser, o fazer, o conhecimento desses povos. Que tão larga contribuição deu à nossa formação. Por não estudarmos esses povos, é que surge todos os preconceitos, todos os racismos, toda a discriminação. Porque na escola, pessoas de nossa geração estudou o Império Romano, o Império Grego, o Império Árabe. Consequentemente, se eu estudei na escola, eu dirimir todos os meus preconceitos porventura existente. Você está vendo? E eu não estudei o Império Africano, nem o Império dos povos indígenas. Consequentemente, eu não conheço a história. Como eu não conheço a história, eu discrimino essa história. Por isto que a gente tem que ensinar a cultura afro-brasileira e a indígena de forma multidisciplinar, porque é daí que vem todos os preconceitos. A formação histórica do Brasil deve-se muito a esses povos. E lhe digo uma coisa mais profunda. O nosso dicionário da língua portuguesa seria muito pobre sem a contribuição dos africanos e sem a contribuição dos povos indígenas. Segundo alguns linguísticos especialistas, eles dizem que o dicionário no Brasil deveria ter 2.000 verbetes se a gente fosse se levar apenas pela cultura portuguesa. Mas olhe quantas palavras de origem africanas foram colocadas no nosso dicionário. Olhe quantas palavras de origem dos povos indígenas foram colocadas no seu dicionário. E a religião desses povos e os costumes. Eu costumo dizer que a religião de matriz africana é a única religião que o pai e a mãe de santo, a gente toma bênção. A cultura africana é a única cultura que a gente pede licença aos mais velhos e os mais novos para falar. A cultura afro-brasileira ela é tão importante que a gente, quando morre um mais velho,
Na cultura africana, a gente costuma dizer que morreu uma biblioteca, porque os nossos conhecimentos são passados de forma oral. E com aquela pessoa ausente, eu não tenho mais como passar. Qual é a cosmovisão dos povos indígenas e africanos? Você está vendo? Você está vendo quanta coisa eu tenho que aprender sobre esses povos? Qual a relação que o indígena tem com a terra e o povo africano tem com a terra? A terra, do ponto de vista indígena e do ponto de vista dos negros escravizados, não é uma forma de acumulação do capital. Por isso que muitos desavisados dizem que os negros e os índios são preguiçosos, porque a nossa relação com a terra não é de acumulação de capital, mas é de uma vivência com a mãe natureza, para produzir todos os nossos elementos de crença e uma relação pacífica com a terra. Entender ou quer que desenhe? Essa é a formação dos povos indígenas e dos negros e negras do Brasil. Quais são os símbolos da cultura afro-brasileira? Quais são os símbolos da cultura indígena? Está vendo? Quais são os símbolos da cultura portuguesa? Onde você passa e você vê uma cruz, você sabe que ali tem uma igreja. Você sabe, onde tem uma igreja, tem um santo da devoção da fé cristã. E quais são os símbolos da nossa igreja? O imigrante italiano que chegou aqui no século XIX, o alemão que chegou aqui, ele sabe onde o bisavô dele nasceu, naquela casinha, lá naquela cidadezinha da Itália ou da Alemanha, mas os negros não teve esse privilégio. Nós não sabemos onde nossos bisavós nasceram. Você precisa aprender isto. Como é que o africano encara a política? Como é que eu faço o meu jogo político? Como é que o africano encara a economia? Foram os povos bantus e iorubás, fões, que implantaram aqui uma forma nova de ver o mundo, uma cosmovisão diferente. A cosmovisão dos indígenas, como eu já falei, a sua relação com a terra, que não foi feita para acumular capital. Na religião de matriz africana, é a única religião do planeta em que os sacerdotes e as sacerdotisas são chamadas de pais e mães. Talvez em busca da diáspora, de se perder quando chegava ao Brasil e quando se encontravam todos no terreiros, são pais e mães, irmãs dos santos. Respeitamos os mais velhos. Os índios no Brasil e na Bahia, todos os nomes dos rios da Bahia, todos os nomes dos rios de Salvador, todos os nomes dessas praias de Salvador, é de origem indígena. Barrios Chiques, Itaigara, Itapuã, todos de cultura e de origem indígena. Os rios que banham Salvador, todas de origem tupinambá. Você está vendo como é rica a nossa cultura afro-brasileira? Está vendo? Pesquise o nome dos grandes bairros de Salvador e você vai ver que todos eles têm uma origem indígena. Os verbetes indígenas e africanos.
A igreja jesuítica implantada no Brasil quisera que os índios e os negros se convertessem ao catolicismo. Para tanto, precisava mudar seu nome para um nome católico. Muitos assim o fizeram. Os índios se rebelaram. Os africanos criaram uma coisa maravilhosa que eu falei no vídeo anterior, de sincretismo religioso, inteligente e astutos. Olhe só, prefeitos, prefeitas. A Lei 10.639, que altera o artigo 26A da LDB, que trata dos currículos escolares, fez 19 anos, no dia 9 de janeiro de 2022. Isso foi alterado pela a Lei 10.639. Por que eu gosto de citar a Lei 10.639? Porque a Lei 10.639 é uma lei da luta do movimento negro no Brasil. Foi ela que pressionou o Congresso, foi o movimento negro que pressionou o Congresso para criar a Lei 10.639. E até o momento, 19 anos passados, quase nada aconteceu. Os municípios continuam fazendo vistas grossas para implantar o artigo 26A e implantar de uma vez por toda o ensino da África, de sua história, de sua cultura e a história e a cultura dos povos indígenas. É isso. 19 anos da lei, 200 anos da independência do Brasil, 134 anos de abolição. Olhe quantos anos e até hoje nada. Vocês acham que vão terminar o racismo, o preconceito, sem você implantar desde a tenra idade no jovem o respeito às diferenças, o respeito à diversidade, o respeito à cultura indígena, como a gente respeita a cultura árabe, como a gente respeita o judeu que guarda o seu dia sagrado? Por que não respeitar os povos indígenas e os negros e negras desse país? Nós precisamos virar o jogo. Nós precisamos mostrar que após 200 anos de independência, 134 anos de abolição e 19 anos da Lei 10.639, o Brasil ainda continua na idade da pedra, no que tange ao racismo, ao preconceito e à violência contra as religiões de matriz africana. Então, eu conclamo vocês, prefeitos, prefeitas, vereadores, professores, diretores de escola, coordenadores, secretários de escola, pais e mães de alunos e a sociedade de um modo geral. Pressione o seu prefeito para implantar o artigo 26A, que é alterado pela Lei 10.639 de 2003. Exijam, porque esta lei aqui é para ser cumprida e não negligenciada. E é isso que a gente está vivendo no momento. Prefeitos fazendo vistas grossas. Então, vamos implementar isto imediatamente. Por quê? Preconceito, racismo é falta de conhecimento. Eu não tenho preconceito contra o judaísmo, contra nada eu tenho preconceito, contra a religião nenhuma, contra o budismo, nada. Mas eu só tenho contra a religião de matriz africana, porque essa tem cor.
Essa veio dos povos escravizados e ninguém quer se ver igual a um povo que fora escravidado. Mas tem que nos engolir, porque a religião de matriz africana é chão de paz, é chão de amor. Respeite os índios, respeite os povos indígenas, respeite os povos africanos que aqui chegaram e com seus braços construíram a riqueza dessa nação. Eu digo sempre, os negros e indígenas não ajudaram a construir a nação, construíram a nação. Enquanto trabalhavam, os portugueses ficavam de paletó e gravata nas suas varandas, tomando drink, cafés intermináveis, almoços intermináveis, jantas intermináveis, ouvindo o tambor das religiões de matriz africana. Então, exijam isso dos seus prefeitos e prefeitas. Exijam isso dos seus governadores, porque só assim a gente vai eliminar esse preconceito exacerbado que existe no Brasil contra as religiões de matriz africana. Viva a Lei 10.639! Viva a alteração do artigo 26, que criou o artigo 26A, tornando obrigatório o ensino da história e da cultura africana e dos povos indígenas no ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e na escola privada. Vamos exigir isso, vamos lutar. 2022 é ano de eleição. Deputados estaduais, federais, governadores, senador. Vamos exigir desses candidatos que coloque como pauta imediata o ensino da cultura e da história africana e dos povos indígenas em todos os municípios da Bahia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, com um novo assunto pautante para entendermos a sociedade brasileira. Um grande abraço e fique com Deus.